E aí, povo de Deus, tudo bom com vocês? Então, antes de começarmos a aula de hoje, eu quero incentivar você a estar curtindo, a estar compartilhando esse vídeo. Quanto mais curtidas você der, quanto mais comentário você fizer, quanto mais vezes você compartilhar, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai estar indicando para as outras pessoas. Tá? Então, se você apenas vê e não curtir e tal, legal, gostei, e pegar a informação e ir embora, além de você não estar valorizando, né, esse trabalho que eu tenho para poder vir aqui passar para você uma mensagem, né, a mensagem ela não vai ser passada como uma indicação para outras pessoas, vai ficar aqui restrita à bolha, né, desse grupo aqui, desse canal, certo? Então, eu quero falar hoje sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é interessante porque a própria palavra Esmirna, ela vem de mirra. Mirra, perfume, cheiro suave para o Senhor. Nós estudamos na nossa última aula a respeito da igreja de Éfeso. Vimos que a igreja de Éfeso, ela tinha elogios e tinha críticas. Essa igreja aqui, ela não tem crítica. Mas, por que ela não tem crítica? Você vai perceber que essa igreja que se localiza hoje na Turquia, ela tem algo muito interessante aqui, algo que vai nos despertar o amor cristão por Deus, que vai além de teologia, que vai além, né, de toda o conhecimento humano, certo? Então, por mais que eles tivessem muitas revelações, o que caracterizou a fé deles foi o amor ao Senhor e a fidelidade deles ao Senhor. Tá? Então o texto diz assim, Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que foi morto e reviveu. Olha que interessante que Deus ele já vai colocar ali uma das identidades dele, que é a morte e é a vida, que é a morte e é a ressurreição. Mas por que ele vai se identificar como aquele que morreu e ressuscitou? Porque a igreja de Esmirna, ela tem uma das suas características, o ser um sacrifício vivo para Deus. O ser um sacrifício vivo. E essa igreja de Esmirna é uma igreja que vai profeticamente aqui apontar para a igreja do tempo do fim. Vai apontar para a igreja da última semana de Daniel. Vai apontar para a igreja que essa característica aqui aponta para principalmente os mártires, as testemunhas. Mártir é testemunha, mártir, testemunha. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Ela é pobre financeiramente, mas ela é rica, porque a palavra de Deus abunda ricamente no coração delas. Cristo habita abundantemente no coração dela. Então, apesar dela ser financeiramente pobre, ela é rica diante de Deus. Diferente daquela sétima igreja que é a Laodiceia, que ela diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um miserável, pobre, segue nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então, o ouro refinado pelo fogo é a nossa fé, nossas obras de justiça, que refina as nossas vestes e deixa ela esbranquecida, deixa ela branca, através do nosso constante arrependimento e vida divina com Deus. E eles tinham essa vida divina com Deus. E aos olhos de Deus, eles eram ricos. Mesmo que aos olhos dos homens eles eram pobres, eu vou dizer por que eles estavam pobres ali naquele momento. Então, vamos ler de novo. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então havia ali
pessoas que se diziam judeus, mas não eram. Eles diziam ser, mas não eram. Mas eram da sinagoga de Satanás. E tem pessoas que se dizem ser judeus, mas não são. Tá? E isso aqui eu posso até colocar como está lá em Romanos 2:28, que fala que o verdadeiro judeu é aquele que é no coração. Tá? Então, o verdadeiro judeu é aquele que é no coração. Tá? Mas eles diziam ser, mas não eram. Nada temas das coisas que há de padecer. Não temas. Vocês vão padecer, mas não temas essas coisas que vocês vão padecer. Tá? Eis que o diabo, olha aí, ó, o próprio diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Ou seja, se vai lançar na prisão e vai ser tentado, alguma coisa vai acontecer ali. Ou vai deixar padecer fome, ou vai sofrer torturas. Mas olha o que ele fala: não temas. Não temas você ser torturado. Não temas você ser preso. Tá? E tereis uma tribulação de 10 dias. Nós vamos entrar nesses 10 dias aqui. Ser fiel até a morte. Ó, por isso que Jesus falou que ele era, né, o que foi morto e reviveu. Então, ele vai lançar algum de vocês nas prisões. Na prisão você vai ser tentado. E vocês terão uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por que isso? Porque eles já vão sofrer a primeira morte. A primeira morte é a morte da carne, mas não temas. Ser fiel até a morte, porque vocês vão sofrer a primeira morte, mas da segunda morte vocês não vão sofrer. Tá? E aí é o seguinte, ó. É interessante e eu penso que isso aqui realmente tem a ver com a igreja do tempo do fim, com a igreja da última semana de Daniel. Por quê? Ele coloca aqui uma tribulação de 10 dias. É interessante que se você for ler lá em Daniel, no capítulo 1, você vai ver no versículo 15 que eles passaram por 10 dias preso, sem comer nada, apenas verdura, comer nada não, sem comer carne, apenas verdura, que foram Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, e diz a Bíblia que no final dos 10 dias, eles estavam com uma aparência melhor do que a dos outros. Né? Então, você percebe que mesmo que estão na prisão, passando por tribulação, Deus, ele está ali com eles. Deus, ele dá o sustento. É Deus que faz o milagre para poder prover o sustento. Alguns vão para a prisão. Esses serão tentados. Né? Outros vão ter tribulação. Certo? E aí ele diz: seja fiel até a morte. Porque, claro, né, não serão todos que vão morrer, mas uma grande maioria. E mais uma vez, vou voltar aqui. Por que eu penso que isso tem a ver com a igreja? Porque ele coloca aqui que vão ser uma tribulação de 10 dias. Se você for ver na história, depois que o livro do Apocalipse foi escrito, que foi escrito no final dos anos 90, houveram 10 perseguições para a igreja. E as perseguições só terminaram depois com Constantino. Teve uma perseguição em 96 com Domiciano, 98 com Trajano, 117 com Adriano, 138 com Antônio Pio, 161 com Marcos Aurélio, 193 com Severo, 235 com Maximino, 249, ano 249, né? Décio, ano 253 com Valeriano. E aí é que entra o detalhe. A pior perseguição que teve, que foi chamada até, que é chamado pelos historiadores de a grande perseguição, foi o último
com Diocleciano em 284. E essa foi a perseguição que mais tempo durou. Durou 21 anos. E se não fosse por uma intervenção divina, claro, os poucos cristãos que tinham ali naquela região, eles iriam deixar de existir. Essa grande perseguição, houveram 10 perseguições, mas essa grande perseguição, que foi a última perseguição, ela teve 4 éditos. Eu vou colocar aqui, eu separei, eu fiz um estudo sobre isso, e eu coloquei aqui, o primeiro édito teve como? Tomar as propriedades, aí você entende porque diz, né, que eles eram pobres. Deus reconhecia a pobreza porque houve a despropriação deles, tá? Houve a destruição de livros, escrituras, lugares de culto. Tem gente que fala assim, não vou me reunir na igreja, porque a igreja sou eu. Vai! Tem gente que não estuda história e fica falando besteira. A igreja sempre se reuniu em locais de culto. É só você ver aí vários pilares que eram levantados no primeiro e segundo século. Eles sempre se reuniam em locais de reunião. Tá? Então, era para destruir locais de culto, escrituras, livros, proibir de construir lugares de reunião. Está destruindo, vou construir. Tu não vai construir, está proibido de construir. Isso foi o primeiro édito. Segundo, eles não tinham direito de defesa. A pessoa foi acusada porque houve muitos delatores ali. Eu sei que aquele cara ali é cristão. Mas não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho como me defender? Não, você não tinha direito à defesa. Todos os senadores, soldados, foram privados dos seus postos e foram escravizados. O camarada era senador, era um soldado, trabalhava ali no alto patente. É cristão? Tira ele do cargo dele e aprisiona. Tá? Ainda no primeiro édito, ele pede, nesse primeiro édito, para que todos que sejam cristãos não sejam mortos à espada. Derramamento de sangue. Ele não quer isso, ele quer que eles sejam mortos por intermédio da fogueira. Se morrer, tem que morrer pela fogueira. Tá? É o primeiro édito. Não contente, ele faz o segundo édito. Ele encarcera todos os bispos, todos os diáconos, todos os pastores, tá? Todos os líderes da igreja. Para você que fala que não existe líderes na igreja, né? Não existe líderes na igreja. Meu líder é Jesus só. Vai estudar um pouquinho de história, tá faltando estudar história aí. Então, eles mandaram encarcerar todos os líderes das igrejas, tudo em prisão. Só que teve um grande problema nisso daí. Inclusive, Eusébio de Cesareia nos conta que ficava tão apertado, mas nunca cabia mais ninguém, de tanta gente que eles colocavam lá dentro, porque havia muitos cristãos. E olha que é a 10ª perseguição. Tá? Então, quanto mais eles perseguiam, mais cristãos vinham, cristãos surgiam. E aí eles tiveram que ir liberando, soltando as pessoas, porque não tinha mais, não tinha prisão suficiente, cárcere suficiente para colocar tanta gente. Aí, por causa disso, ele cria um terceiro édito. Ele declara anistia a quem adorasse ao seu Deus, que no caso ali era Júpiter. Vocês querem então ser livres? Vocês querem que eu pare de perseguir vocês? Então vocês vão adorar a Deus Júpiter. E aí nós vamos encerrar com esse assunto. Não deu certo. Ninguém quis adorar a Deus Júpiter. Aí então ele cria um quarto édito. E esses éditos não são substituíveis, eles são acumulativos. Por isso que tem até um historiador chamado Roger Reis que fala, para que vai estar criando tantos éditos se a primeira já é para acabar, né? Mas ele quer fazer que essa perseguição seja realmente grande. E aí no quarto édito ele diz o seguinte: qualquer pessoa que aparecesse em lugar público, e ali apareceu, fez um grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas está fazendo o quê? Um culto, é obrigado a fazer um sacrifício ao Deus Júpiter, senão seria executado.
E aí, somente na morte dele, aliás, na morte dele não, ele começa a ter problemas de saúde, e aí sai Diocleciano e entra Constantino, que é aonde ele vai trazer essa paz, né, para o povo cristão, aonde ele vai introduzir o perdão e colocar a igreja como igreja-estado, né? Mas você percebe que das 10 perseguições que teve durante a história ali, a última foi chamada de a grande perseguição, aonde foram executados centenas e milhares de cristãos ali, simplesmente porque eles confessavam Jesus como o Senhor, né? E para eles até que passaram aí pela primeira morte, mas Deus, já sabendo disso, falou para eles, né, que eles de maneira nenhuma receberiam o dano da segunda morte. E Jesus, que morreu e ressuscitou, ele mesmo, ele iria fazer com que eles também ressuscitassem por intermédio da coroa da vida, a coroa, o prêmio da vida eterna. Então, isso é uma palavra poderosa para nós, porque nós percebemos aqui que Deus está recapitulando, ele vai recapitular essa história lá no final, e bate a história certinho com os tempos. As perseguições vêm, Deus ele guarda, Deus ele protege, como protegeu, né, o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Um outro povo é martirizado, o outro povo ainda é preso, outros conseguem sobreviver. São diversos cenários. Mas o fato é que a igreja de Esmina exemplifica muito bem aqueles que serão martirizados. E essas 10 perseguições, elas têm uma recapitulação no final com o epicentro da grande tribulação em Israel. E eu já gravei um vídeo falando sobre Ai das Grávidas. Então, é interessante a gente perceber que Deus, nas 7 igrejas, ele está recapitulando ali, né, o que vai acontecer na última semana de Daniel. E a igreja de Esmina é uma igreja que Deus vai falar para os mártires, porque existe sim um número certo que Deus elegeu para serem martirizados. E aí Deus fala para esses que não é para eles temerem a morte, porque o que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque ele é o que também morreu e também ressuscitou. Ele vive, e aquele que vive vai dar a coroa da vida para aquele que perseverar até o fim. Fique na paz.